Paz do Senhor, meus irmãos. Eu ia falar um negócio aqui, mas se eu falar eu apanho quando chegar em casa. Então, não vou falar não, porque todas as vezes que eu costumo... Todas as vezes não, as poucas vezes, eu acho que 1 ou 2 ou 3 vezes, que o Senhor, Ele me concede essa honra de poder estar ministrando a palavra dEle. Eu começo falando isso e quando eu desço aí... Pode olhar, irmão, pode rir um pouco, ó. Então, não vou falar isso hoje não, tá bom? Amém? Bom, para mim é um motivo de muita alegria e uma responsabilidade muito grande, porque de fato é muito complicado, é muito difícil a gente subir nesse altar para ministrar a palavra de Deus, uma palavra tão poderosa, a palavra que dá sentido às nossas vidas, dá sentido àquilo que somos, dá sentido àquilo que temos, dá sentido à nossa casa, dá sentido à nossa família. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, texto bastante conhecido. Livro de Ruth, capítulo 1. Todos acharam? Bom, eu estou muito nervoso, tá? Já tem alguns dias aí que estou sendo perseguido. E dessa vez não teve como fugir de novo, então... Né, meu pastor? Ele ri, irmãos, mas é assim mesmo. Livro de Ruth, capítulo 1, vai dizer o seguinte: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém, de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Por enquanto eu vou ler só esses 2 versículos, e eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido nos livros históricos. É um livro que narra a história dessa família. A época em que esse livro foi escrito, não se sabe ao certo. A tradição judaica, ela diz, ela supõe, ela especula que esse livro tenha sido escrito ali no começo do período dos juízes. Por volta de 1210 a 1030 antes de Cristo. Supõe-se que esse livro foi escrito nessa época. A história dessa família, ela começa a ser contada nesse livro, que leva o nome dessa moça. Uma moça que ela não era do povo judeu. Essa moça, ela era de uma outra terra, de um outro povo. A história vai nos contar que essa moça, ela é nascida de um povo que veio através de uma maldição. Esse povo de Moabe, eles eram um povo que veio através de uma maldição. Os estudos, eles contam que esse povo de Moabe, ele foi gerado a partir de um incesto entre Ló e a filha dele. E essa moça, ela é dessa terra. O período dos juízes é um período onde Deus, ele levantava homens, mulheres, pessoas, para poder estar governando naquele período. As tribos de Israel, elas tinham os seus juízes. Os juízes eram uma pessoa que era uma pessoa carismática, uma pessoa que sabia como tratar os outros, ele atraía a atenção das pessoas para si,
pelo jeito com que ele se portava, com que ele tratava as pessoas. Esse juiz, ele era levantado pelo Senhor porque, na ocasião, o povo de Israel, quando ele estava sendo massacrado, estava sendo assolado, algum povo, alguma tribo vizinha, algum reinado vizinho, algum povo vizinho, eles atacavam o povo, eles assolavam o povo. Então Deus, ele levantava esses juízes para poder estar liderando o povo. Então, quando essa história ela é contada, esse livro ele é escrito, o povo de Israel ele estava vivendo nesse período, no período do juízo. Se eu gaguejar muito aqui é que eu estou nervoso, irmão, mas daqui a pouco a gente vai tentar melhorar um pouco, amém? Então, a história dessa família é uma história meio que complicada, meio que desastrosa. Esse homem, esse pai de família chamado Elimeleque, ele vivia na terra de Belém, na cidade de Belém. E Belém, como todos nós sabemos, é conhecida como, a tradução de Belém é a terra do pão. É a terra onde Deus dava a provisão. E nesse período, no período em que essa família vivia nessa terra, a Bíblia vai nos contar que houve uma grande fome nessa terra. Porque era natural, era normal. Todas as vezes que o povo ele se desviava da vontade de Deus, todas as vezes que eles faziam coisas que não agradavam o Senhor ele fazia com que aquele povo ele passasse por algumas provações. E nesse período específico, eles estavam passando por esse momento de fome. A Bíblia fala que a fome ela estava instalada, e era o Senhor tratando com o povo para que o povo se arrependesse daquilo que eles estavam fazendo, dos seus atos, das suas atitudes, das coisas em que eles, de uma certa forma, eles começaram a praticar. Eles se distanciavam de Deus quando eles começavam a praticar esse tipo de coisa, quando eles faziam aquilo que não agradava ao coração de Deus. Então a Bíblia fala que Deus ele castigava o povo, ele pegava o seu povo e ele tentava tratar o seu povo, e nesse período específico foi através da fome. E eu fico imaginando esse homem com 2 filhos e uma esposa, ele tendo que tomar essa decisão. A Bíblia não relata de outras famílias que tenham saído de Belém nessa época, mas essa família em específico, a Bíblia relata, porque sobre essa família existe algo diferente. Nós vamos ver lá mais um pouco lá na frente. Então, quando esse povo ele se rebelava, ele fazia coisas que não agradavam ao coração do Senhor, o Senhor ele tratava, ele fazia algum tipo de reação para que eles pudessem voltar, a buscar a presença do Senhor, para que eles se arrependessem do caminho que eles estavam seguindo. Então esse homem ele pega a sua família, a sua mulher e os seus 2 filhos, e ele sai da terra de Belém. E a Bíblia fala que ele sai desse lugar por conta dessa fome, e ele vai para a terra de Moabe, a terra dessa moça chamada Ruth, que nós vamos entender como que ela entra na família lá na frente. Então o caos está estabelecido em Belém. A situação em Belém era caótica. E eu não estou falando da situação financeira, da situação monetária, eu estou falando de uma situação que foi criada pelo próprio Deus. Talvez essa família, ela tivesse recursos financeiros. A prova disso é que eles conseguem fazer uma viagem muito longa. A prova disso é que eles conseguem chegar em Moabe e se estabelecer. Como que uma pessoa consegue viajar e se estabelecer em outro lugar se ele não tiver um recurso? Não tem como, irmãos. Quando eu saí da minha terra para ir para São Paulo, eu não tinha um recurso. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que pegar tudo que vinha pela frente, todo tipo de trabalho manual eu peguei, para poder arrumar alguma coisa, para poder chegar em São Paulo e eu me manter por uns dias até eu conseguir um trabalho. Então, essa família, ela tinha essa condição. A Bíblia não relata, mas ela tinha essa condição. Eu posso conjecturar dessa maneira. E quando eles saem da terra de Moabe, e eles saem da terra de Belém, e eles chegam até Moabe, a Bíblia fala que ali
eles se instalam. E aí começa o processo de desmontagem, o processo de luta, o processo de prova dessa família. A Bíblia não fala que eles passaram nenhum tipo de necessidade, mas a Bíblia fala que passa-se um tempo, e esse homem chamado Elimeleque, ele morre. Esse homem chamado Elimeleque, ele pega a sua família, ele pega a sua esposa e os seus filhos, e ele sai da terra de Belém. E a Bíblia fala que tempo se passa e esse homem morre. Eu fico imaginando agora, o que esse homem fez? Ele saiu da terra de Belém, da cidade de Belém, onde ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito. Ele sai daquele lugar e ele vai para essa outra terra, leva a sua família, e quando chega nesse lugar, ele morre. Tem gente, irmão, que está morrendo porque está saindo do lugar de onde não era para ter saído. Tem gente que está achando que o lugar onde está não é o lugar certo. Tem gente que está achando que o lugar onde Deus colocou não é o lugar que ele deveria estar. Ele sai para outro lugar, mas o que ele encontra é a morte, irmãos. Tem gente morrendo por aí porque saiu do lugar de onde não era para ter saído. Eu ouço relatos todos os dias de pessoas que abandonaram o lugar que Deus determinou para que eles estivessem, pessoas que deveriam estar cumprindo um ministério no lugar onde Deus colocou, pessoas que deveriam estar vivendo no lugar onde que Deus colocou, e eles simplesmente saíram porque o caos estava estabelecido, porque a situação estava adversa. Ele saiu, e quando ele saiu, ele encontrou lá fora, ele encontrou o quê? Ele encontrou a morte, irmãos. E foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem saiu de Belém, a terra do pão, a terra onde Deus tinha projetos, tinha planos, tinha propósito naquele lugar para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Essa é a história da família desse homem. E a Bíblia vai falar que passa-se um tempo, os seus 2 filhos se casam, eles pegam para si mulheres daquela terra, eles se casam, e aí Ruth entra. Ela é uma dessas mulheres que se casou com os filhos dele. Mas o tempo se passa, eles vivem ali cerca de 10 anos. E a Bíblia fala que desses dois filhos deles também morrem. Elimeleque já tinha morrido. Agora os filhos deles também morreram, irmãos. Tem horas, irmãos, que nós não podemos olhar simplesmente para o nosso umbigo. Tem horas que nós não podemos pensar que a nossa decisão é a decisão certa. Tem horas que nós precisamos pensar nos outros, no próximo. Eu posso sair de Belém, mas se eu sair de Belém, eu não estou saindo de Belém sozinho, eu estou levando minhas filhas, estou levando minha esposa comigo. Se lá fora eu morrer, irmãos, elas morrem junto comigo. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que pensar primeiro na minha família, antes de tomar qualquer tipo de decisão que não agrade o coração do Senhor. As pessoas estão morrendo, irmãos, por causa do egoísmo, por causa da prepotência, por causa de um pensamento de que eu sou. As pessoas estão se autodenominando, estão batendo no peito dizendo eu sou, quando na verdade o eu sou só a Ele pertence. O eu sou só a Deus pertence, irmãos. E eles não estão preocupados com quem está morrendo junto com eles não, irmãos. Eles estão indo para o buraco, estão levando aqueles que estão ao redor deles juntos.
Mas hoje eu vim aqui para te dizer que existe um Deus que hoje vai abrir os seus olhos, um Deus que hoje vai abrir os nossos olhos espirituais, e nós vamos entender que não se pode sair de Belém porque está um caos. O caos pode estar estabelecido, mas nós precisamos manter o nosso pé fixo em Belém. Eu não posso abandonar Belém, irmãos, porque Belém foi a terra onde Deus me plantou. Belém foi um lugar onde Deus escolheu para que eu plantasse os meus pés. Belém foi um lugar onde Deus escolheu para que eu cumprisse o meu ID. E eu não posso abandonar Belém. Eu não posso abandonar Belém. Sabe, irmãos, os filhos de Elimeleque, mas os seus filhos morreram, porque deixaram, porque saíram. Isso aconteceu naquele tempo, mas pode acontecer no nosso tempo também. Semana passada, irmãos, houve ali naquele templo ali, um evento de adolescentes. E eu saí da minha casa e eu vim, porque eu queria ver como é que estava. E aí o líder dele chegou para mim e falou: Pedro, estou precisando que você faça um favor para mim. Pode falar, irmão. Falou: tem como você ficar lá no portão? Eu falei: amém, se é o que Deus tem para mim hoje aqui, é isso que eu vou fazer. Vou ficar no portão. Só que já do portão, irmãos, eu via o fogo descendo ali dentro. O fogo descia dentro daquele lugar. Aqueles adolescentes, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. Mas eu vou te dizer por que aquilo estava acontecendo. Porque você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avó, você não tirou os pés de Belém, você continuou em Belém. Por isso os seus filhos, os seus netos estavam sendo cheios do Espírito Santo naquele lugar. Sabe, queridos, eu tenho visto, eu tenho presenciado, eu tenho visto o Pierri. Cadê o Pierri? Dá um sinal para mim, Pierri. Cadê o Pierri? Pierri, filho da irmã Elisete, do irmão Renato, que não tiraram os pés de Belém. Pierri estava ministrando a palavra, irmão, estava crescendo. Enquanto muitos estão morrendo lá fora porque tiraram os pés de Belém, Pierri estava crescendo, estava pregando o Evangelho. Eu tenho visto o Yuri crescendo, gente, porque o Fernando, porque o Fabiano e a irmã Adriene estão com os pés em Belém, não saíram, não abandonaram, não tomaram nenhum tipo não sentiram nada, não tiveram a vontade de abandonar Belém, porque o caos estava estabelecido. Eu tenho visto o Mateus, filho da irmã Trícia, vem para cá, passa o dia aqui, ajuda a limpar as cadeiras, trabalha ali em cima. Hoje ele está lá na câmera. Está crescendo, irmão, está crescendo porque não saiu da terra que Deus colocou os pais deles não saíram da terra, irmãos. Eles continuam na terra, irmão. Sabe, irmão, eu tenho visto o Mateuzinho, o filho da Nayane e do Ninho. Se você soltar aquele menino ali e falar para ele, vai lá, ele senta naquela bateria, ele começa a tocar, ele toca, do jeito dele ele está tocando aquela bateria. Sabe por quê? Porque o Ninho e a Nayane, eles não abandonaram Belém, eles estão com os pés dele em Belém. E essa criança está crescendo na presença de Deus, porque os pais estão em Belém. Você pode vir aqui, irmãos.
Vem aqui durante o dia, na parte da tarde, porque ele estuda de manhã. E você vai ver, se soltar um jatinho daquele ali de álcool e uma franela na mão do Lucas, o Lucas ele sai limpando essas cadeiras aqui, irmão, louvando, cantando, engrandecendo o nome do Senhor na vida dele. Desse tamanho assim, por quê? Porque os pais estão com os pés plantados na terra que Deus colocou. Eles não saíram da terra. Eles estão aqui, irmãos. Enquanto Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, porque saíram da terra, porque abandonaram o projeto, o propósito que Deus tinha na vida deles naquele lugar. As crianças aqui da nossa igreja, as crianças de Jardim Olimpo, as crianças cujos pais não abandonaram a terra, elas estão crescendo, elas continuam crescendo em graça, em poder, em glória, em manifestação do poder de Deus nesse lugar. Sabe, irmãos, talvez seja uma palavra pesada, mas é o que Deus colocou no meu coração. E aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar a terra. O caos pode se estabelecer mais uma vez, as lutas podem vir mais uma vez, mas eu vou continuar na terra, porque as minhas filhas, a minha esposa, elas dependem dos meus pés estarem plantados na terra onde Deus me colocou. Primeira coisa, eu as amo. Segunda coisa, elas são tudo para mim. Terceira coisa, se é bom para mim, eu quero para elas. Então eu não vou sair da terra. Vou continuar na terra para que elas possam crescer junto comigo na terra. O caos pode vir, a fome pode vir, mas nós vamos continuar dentro da terra, dentro do propósito, dentro daquilo que Deus estabeleceu para a nossa casa e para a nossa família. E a Bíblia continua. Ela continua dizendo que depois que aquele homem morre, que os seus filhos morrem, a sua mulher, ela fica sozinha com as suas 2 noras. E agora elas ficam sabendo que Deus tinha visitado a terra de Belém. Deus tinha trazido a provisão novamente para Belém, Leandro. Deus voltou a erguer as suas mãos, a abençoar a terra de Belém. Então ela toma a decisão de voltar. Ela chama as suas 2 noras e elas começam a caminhada de volta. Só que no meio do caminho, ela chega para as suas 2 noras e fala para elas, para que elas voltem para a casa dos seus pais, voltem para a casa da sua mãe, voltem para os seus deuses. Olha o que essa mulher está falando, irmãos. Uma mulher que era israelita, sobre a qual tinha um propósito de Deus, sobre qual a promessa do Senhor estava estabelecida sobre a casa dela, sobre a família dela. Ela está falando, volte para os seus deuses. Ou seja, ela está falando, sai da presença do meu Deus. É isso que ela está falando para aquelas mulheres. Porque ela já estava numa situação que ela não sabia mais o que ela estava fazendo, irmãos. Ela já tinha perdido tudo. Ela perdeu os recursos que tinha levado na viagem, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. O que ela não sabia é que uma daquelas moças, aos poucos, no convívio, dentro do convívio da casa, da família, uma daquelas moças, ela já tinha se convertido. Noemi, ela podia estar amargurada nesse momento, ela podia estar triste, ela podia estar desesperançosa, ela podia não estar imaginando mais nada para a vida dela, não ter mais expectativa nenhuma, mas ela tinha uma história, irmão. Ela tinha uma história com Deus. Ela sabia quem era o Deus que ela servia,
O marido dela sabia quem era o Deus que ele servia, os filhos dela sabiam quem era o Deus que eles serviam. E essa moça, ela passa esse período de tempo dentro daquela casa, mesmo ela sendo moabita, mas ela ouve essas histórias, ela ouve as grandes coisas que o Senhor já havia feito. Então essa moça, ela já dentro desse versículo aqui, ela já começa a entender que o Deus de Israel é um Deus fora do comum, é um Deus fora do normal, é um Deus que cura, que sara, que liberta, é um Deus que faz grandes coisas pelos aqueles que o amam e que o servem. Essa moça, através do testemunho, através de tudo aquilo que já foi contado para ela, o coração dela já está totalmente voltado para o Deus que nós aqui servimos. Então ela fala que ela não vai deixar aquela mulher, ela fala que ela vai junto com ela, que aonde quer que ela pousar, ela pousaria junto, o que quer que ela comesse, ela comeria junto, e o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Tem horas que nós temos que fazer escolhas, ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Deus. Tem horas que você precisa abrir o seu coração para entender o que Deus está fazendo. Essa moça, ela toma essa decisão. E aí, a história que seria dessa família, agora é a história dela também. Por quê? Porque o propósito que estava sobre essa família, sobre essa casa, agora é o propósito dela. Noemi, quando ela chega, as pessoas a reconhecem, irmãos. As pessoas correm ao seu encontro e gera aquele alvoroço acerca dela, porque as pessoas sabiam quem ela era. Mas ela está amargurada, ela está desesperançosa, ela já perdeu tudo que tinha. E quando a gente está nessa situação, né, é difícil. E tem gente que é assim, meu. Tem gente que acha que as coisas estão erradas para ela, que nada mais vai dar certo. Tem gente que gosta de se auto-menosprezar. Ah, porque para mim isso aí não dá mais certo. Para mim já acabou, já deu. Já tentei 1, 2, 3 vezes e nada deu certo. Ah, fulano é melhor do que eu. Se fulano for, eu não consigo, porque fulano é mais capacitado. Irmão, quem te capacita é o Senhor. Independente de quantas faculdades, independente de quantos doutorados alguém tiver, se Deus falar vai ser você e pronto, já acabou. Mas ela não. Ah não, eu sou coitadinho, agora estou amargurada. As coisas agora não acontecem mais para mim. Não me chame mais Noemi, me chame agora Mara. Porque cheia eu fui, vazia eu voltei. Mal sabia ela que Deus estava querendo me encher de novo, né? Mas ela, enquanto isso, quando eu era criança eu falava muito isso aqui. Enquanto isso, na sala de justiça, Ruth estava lá, falando: vem Senhor, vem para mim que eu estou facinho. Eu estou querendo. Ela não quer mais não? Agora vem então, dá para mim que eu quero. Porque o tempo que ela estava passando junto com ela, na casa dela, ela estava sendo cheia, irmão. Ela estava sendo cheia. Ela estava ouvindo falar do Deus de Noemi, do Deus de Elimeleque, do Deus de Malom, de Quilion. Ela estava aprendendo sobre esse Deus. Ela estava sendo cheia, irmãos. E é isso que nós precisamos nesses dias. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus, para que nós possamos suportar as adversidades.
Nós precisamos buscar incessantemente a presença do Senhor todos os dias da nossa vida, para que quando a dificuldade venha, quando a luta vier, nós estejamos firmes e constantes na presença do Senhor. Sabe, irmãos, Noemi sai fala que para ela não dá. Ruth, que não é boba nem nada, fala, então vem para mim. E agora, a história que foi contada, foi a história dessa família. A história de uma família que tinha uma situação financeira boa, por conta de uma correção que veio do alto, eles abandonam aquela terra. Quando eles abandonam aquela terra, eles chegam numa terra distante, numa outra terra, e o pai morre, e os filhos morrem. Essa é a história daquela família. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que a história, irmãos, ela pode ter sido do seu tataravô, a história ela pode ter sido do seu bisavô, a história ela pode ter sido do seu avô, a história ela pode ter sido do seu pai, a história ela pode ter sido da sua mãe, mas agora o propósito ele está com você. É você que Deus escolheu para estar aqui nessa noite, foi você que Deus tirou de casa e trouxe aqui para viver o propósito que Ele tem para fazer neste lugar. Não saia da terra, continue na terra, porque foi você que Deus escolheu, irmão. Foi você que Deus olhou lá de cima, apontou e falou: aquele dali eu vou querer para continuar o projeto, é aquele que eu vou usar para continuar o projeto. Sabe, Joel, Deus te escolheu para continuar o projeto, e a sua família não vai morrer, Joel. Você vai ser a luz que a sua família precisa para continuar o projeto na sua vida e na sua casa. E você está com os pés na terra, Joel. Sabe, queridos, Jesus ele morre, ele é crucificado, no terceiro dia ele ressuscita, e a Bíblia diz que por um espaço de tempo, se não me falha a memória, por um espaço de 40 dias, Jesus continua na terra, e ele fica com seus discípulos, e ele vai dando instruções aos seus discípulos, e uma dessas instruções, ele fala para eles: não saiam de Jerusalém, continuem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O novo tempo está estabelecido sobre esse lugar, irmãos. É um tempo onde o Senhor escolheu para manifestar a glória dEle, para manifestar o poder dEle. E você que está aí sentado nessa cadeira, você faz parte desse plano, você faz parte desse projeto, porque é você que Deus vai encher para mudar a história desse lugar. Oh, Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para cumprir o plano, o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Ficai em Jerusalém. Essa é a palavra, irmãos. Permaneça, não saia da terra, continue na terra. Se você tem alguma dúvida, que o Senhor encha o seu coração de certeza que você fez a escolha certa, que você está na terra. Você não está na terra por acaso, você está na terra porque o Senhor te escolheu. E o nosso clamor hoje aqui vai ser para que o Senhor nos revista de poder, para que Ele venha como labareda de fogo, como labareda de fogo. Se coloque de pé, meu irmão, se coloque de pé, se coloque de pé. Se você quiser, hoje você pode ser cheio.
É só você falar: vem, Senhor, que eu estou facinho. Faz como Ruth, pede para Ele: eu estou aqui. Muitos não quiseram, mas eu estou aqui, Senhor, e eu quero essa glória, eu quero esse poder, eu quero ser cheio da Tua presença, meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem poder de Deus, tem poder de Deus, tem poder de Deus. Eu mandarei é só você pedir, querido. É só você pedir, é só você se disponibilizar. E quando vier, Ele dará graça e temor. Os desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. E veio como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Noemi ela desistiu, mas Ruth ela se levanta. Ruth ela se levanta hoje. Ruth ela pega para si essa missão, esse propósito do Senhor. E a minha pergunta hoje é se existe alguém aqui que está querendo tomar essa posição hoje. Talvez você veio aqui, você ainda não conhece o Evangelho. Talvez você veio aqui e você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, mas você entendeu que o propósito de Deus está aqui para ser alcançado. Talvez você veio aqui nessa noite e a sua vontade hoje é de tomar essa posição, é de pegar esse lugar, esse favor para si. Se você está aqui hoje, você não conhece, você não faz parte de nenhuma igreja, levante a sua mão se você tem o desejo de cumprir esse propósito na sua vida. Se você tem o desejo de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e entendeu que é através da sua vida que a sua família será salva, levante a sua mão, faça um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. Se houver alguém aqui que tem esse desejo, levante sua mão, faça um sinal. Se não houver, que Deus abençoe todos vocês, que Deus faça na casa de vocês aquilo que Ele tem feito na minha casa, que Deus faça na vida de vocês aquilo que Ele já tem feito dentro dessa igreja, que você continue com seus pés plantados na terra onde Deus te colocou, e que você possa ser uma potência nas mãos de Deus, que você possa ser uma potência nas mãos de Deus, em nome de Jesus. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa
voltar